Oi, gente, meu nome é Cláudia Lima e eu sobrevivi a um relacionamento com um psicopata. Eu não sou profissional da área de saúde mental, eu sou uma sobrevivente. E eu não tenho a intenção de julgar pessoas aqui, analisar pessoas ou expor, ok? Eu desejo que as pessoas entendam que os psicopatas urbanos existem. Eles não são... porque as pessoas têm aquela imagem do psicopata de filme. E não, eles estão inseridos na sociedade. E não é para assustar as pessoas, mas é para trazer conhecimento para essas pessoas, ok? Essa é a intenção do canal e o meu desejo. Vamos ao assunto de hoje. Nosso vídeo de hoje será um pouco diferente, ok? Serão histórias bizarras que eu passei estando num relacionamento com um psicopata. Mas antes disso, eu peço para vocês que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem um like e compartilhem esse vídeo, para que outras pessoas que estão precisando aprendam mais sobre esse assunto. E é muito importante também que vocês assistam até o final. Isso é importante pro canal, porque se vocês fizerem isso, o YouTube vai entregar esse vídeo mais vezes, porque ele vai achar que é relevante. E eu fico muito grata se vocês ajudarem o canal. Quem já se relacionou com um psicopata, um sociopata, um narcisista, sabe que essas situações bizarras realmente acontecem. E às vezes elas são tão fantasiosas que muitas pessoas não acreditam quando a vítima conta. Mas tudo que eu vou contar aqui são histórias verdadeiras e eu tenho inclusive testemunhas dessas histórias. Hoje vai ser um pouco diferente, eu vou estar aqui contando pra vocês, então eu peço perdão se acontecer algum erro de português, porque é muito difícil estar aqui na frente, tá, gente, da câmera. Experimentem um dia fazer isso. Quando liga a câmera, a gente começa a ficar nervosa, às vezes acontecem alguns erros de português que eu detesto, mas eu peço desculpa, ok? Porque o vídeo hoje vai ser mais solto, eu vou estar contando essas histórias, tá? Primeira história que eu vou contar, o roubo da TV. Eu estava um dia fazendo as minhas coisas na minha casa, os meus afazeres, e eu recebi uma ligação de uma moça, uma jovem, e ela resolveu me contar que ela era amante, né, do meu ex-psicopata, e eu percebi que ela me disse que estava fazendo isso por vingança, porque ela tinha dito pra ele que eu acho que ele lesou essa moça financeiramente, alguma coisa assim, e ela avisou pra ele que ela iria me contar se ele não devolvesse, não sei o que pra ela, que ela iria se vingar, e ela fez por vingança mesmo, me ligou e contou que eles eram amantes. E eu falei pra ela, tudo bem, se essa história é verdadeira, então me deixa ouvir a conversa de vocês pra eu ter certeza. E ela fez, ligou e realmente ficou claro que eles tinham tido alguma coisa, ele não sabia que eu estava ouvindo e a maneira que ele falou com ela ficou muito claro que eles tinham tinham alguma coisa, né, eram amantes, sei lá. E aí eu fiquei muito brava, muito brava. Por quê? Porque depois eu percebi que essa moça era uma amiga que estudava com ele e que ele dizia pra mim desde o início, ela é homossexual. Olha só, ele já preparando pra, se um dia tivesse que dar uma desculpa pra mim, ele falou isso pra dizer, não é verdade, inclusive ela é homossexual. Olha a desculpa, olha a cara de pau dele. Então assim, eu fiquei muito brava quando eu soube e resolvi ir pra casa de uns familiares meus pra esfriar minha cabeça, decidir o que eu iria fazer e não atendi durante esses 3 dias os telefonemas dele. E foram muitos telefonemas, ele me ligava durante todo dia tentando falar comigo. E eu não atendi mesmo, eu não estava a fim de falar com ele, eu queria pensar com calma o que eu iria fazer. Aí depois de 3 dias eu resolvi voltar para minha casa. Qual não foi a minha surpresa quando eu abri a porta da minha sala e a minha TV não estava lá. Eu olhei e falei, Jesus, o primeiro impacto, eu falei, a TV foi roubada? Depois eu pensei, ele levou a TV. Aí eu ainda estava brava, eu liguei para um amigo meu, inclusive ele é delegado, e eu falei, olha, aconteceu isso e isso, o que eu faço? Aí ele falou, olha, se ele tem a chave da casa, não é roubo, então você não pode fazer nada aqui. E eu falei, nossa, não vai ter jeito, infelizmente eu fiquei sem alternativa e tive que telefonar para ele, que era o que ele queria. E aí eu telefonei e ele falou, tudo bem, finalmente você resolveu me ligar e eu vou levar a TV. E trouxe. Quando ele chegou com a TV, ele fez aquela cena toda que é assim, normal, né? Ele chorou,
jurou pra mim. Eu não lembro se ele admitiu que ele teve o caso, se ele não admitiu. Agora realmente eu não lembro. Só sei que ele arranjou mil desculpas, chorou, tentou me convencer que aquela situação não era verdadeira e tudo bem. E a história acabou por aí. Qual não foi minha surpresa? Anos depois, quando a gente já estava separado e a gente ainda tinha um nível de relacionamento, de amizade, digamos assim, amizade, né? E eu lembrei dessa história e comecei a falar pra ele. Você lembra aquela vez? E ele falou pra mim, não lembro de nada. Eu falei, opa, como assim? Aquele dia que você levou a TV pra poder atender você não lembra? Não lembro dessa história. Gente, sério, por uns segundos eu pensei, será que eu inventei essa história na minha cabeça? De tão cínico que ele foi, dizendo que não lembrava de nada. Ou seja, exatamente assim que o psicopata age, como se nada tivesse acontecido. A minha sorte é que eu tinha pessoas da minha família que passaram essa situação junto comigo, pra me dizer, sim, aquilo aconteceu. Porque eu sabia que tinha acontecido, mas assim, em algum momento você fica até assim, será? Entendeu? Eles conseguem fazer essa confusão na nossa cabeça. Só quem viveu sabe o que é isso. Mas ficou por isso mesmo. Ele sempre negou para sempre que aquilo tinha acontecido e ficou como se fosse uma história para ele. Ele agia como se eu estivesse inventando aquela história. Segunda história. Aparecimento surpresa. Eu já estava separada dele e eu tinha ido viajar, tirar uns dias de férias, né, para descansar, né, arejar minha cabeça, fui viajar. E aí, no início da viagem, eu saí para jantar com um velho amigo meu e para conversar, passei um tempo fora de casa. E nesse período que eu estava no jantar, lembrando que nós já estávamos separados, nós não tínhamos mais nada. Ele ligou para esse meu familiar e perguntou onde eu estava. Naquela época ainda usava mais o telefone fixo. E ele ligou perguntando de mim. E aí, obviamente, ninguém falou onde eu estava. Só que ele ficou, provavelmente, eu penso aqui, que ele ficou pensando com quem ela tá, será que ela tá com outra pessoa? Gente, lembrando que todas essas atitudes não são atitudes de amor, tá? Não é porque ele me amava, que ele estava preocupado se eu estivesse com outra pessoa. É atitude de controle. O psicopata, ele não quer perder o controle sobre a vítima. E quando ele percebe que a vítima está seguindo a vida, ele vem pro ataque novamente, de alguma maneira. Então, o que aconteceu? Ele ligou perguntando tudo isso e, no caso, a minha familiar ficou preocupada, mas não falou nada. Eu voltei para casa do jantar, fui dormir. Quase 3 da manhã, eu fui acordada, sendo avisada que ele estava lá na frente do local que eu estava hospedada. Eu levei um susto com isso, não acreditei, 3 da manhã. E fora que esse lugar que eu estava era mais de 5 horas de onde ele estaria, né? E eu morava na época. Então, assim, ele não morava mais comigo, mas ele estava a 5 horas daquele local. Ele chegou lá 3 da manhã. Eu desci, quando eu cheguei, ele estava com o rosto todo machucado. Não sei dizer, como se ele tivesse brigado, apanhado. Ele estava com o rosto mesmo todo machucado, chorando, dizendo para mim que não dava mais para viver essa situação, que ele não queria mais ficar separado, que ele não aguentava mais ficar longe de mim e que para eu ir embora com ele, naquele momento. Ele queria que eu pegasse as coisas e fosse embora com ele. Eu confesso que eu fiquei com pena, né? Talvez porque eu fosse mais idiota naquela época. Pode ser por isso. Eu senti pena de ver, sabe, o estado que ele estava. Mas disse pra ele, falei, olha, não, se você quer sentar pra conversar, quando eu voltar de viagem, a gente senta e conversa. Mas agora eu vou continuar as minhas férias, terminar os dias que eu vou passar aqui e você volta pra casa. E ele voltou pra casa do jeito que ele estava. E eu disse, quando chegar a gente conversa. E assim, se for verdade, ele naquela noite ele viajou por 10 horas, mais ou menos, né? Se for verdade. Por que se for verdade, gente? Porque assim, quando a gente tem um relacionamento com um psicopata, depois que a gente descobre quem ele realmente é, a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira.
E a gente passa a acreditar que 99% do que ele falou e do que ele era mentira. Então eu tô contando aqui o que eu vivenciei e o que ele me dizia, mas eu não sei dizer o que era verdade. Até hoje eu não sei por que ele estava tão machucado. Ele contou uma história naquele dia, que eu nem vou contar porque eu não sei se é verdade, entende? Então é muito difícil você viver muitos anos com uma pessoa e você não saber o que era verdade e o que era mentira. É horrível isso, na verdade. E aí ele voltou para casa, e quando eu voltei de viagem, tinha um jantar maravilhoso me esperando, e junto com esse jantar, promessas de que a gente ia recomeçar do zero, que ele estava arrependido, aquela velha história. E essas promessas duraram uma semana. Ou seja, ele fez tudo isso para tentar conseguir o controle de novo sobre mim, e depois de uma semana que ele percebeu que fiquei até balançada, uma semana acabou tudo. Terceira e última história, o sumiço do carro. Naquela época a gente estava passando por uma fase financeira muito difícil, porque já tinha passado muito tempo que eu estava com essa pessoa e assim, eu já tinha perdido já muito dinheiro nessa época. E nós tínhamos um carro que eu tinha acabado de comprar, na verdade, e ainda estava pagando as prestações, né? Tudo estava no meu nome. E a gente chegou numa situação tão difícil, hoje eu olho para trás e vejo o quanto estava difícil naquela época, que a gente teve que colocar o carro à venda e tirar o seguro do carro. Né? Não é uma boa ideia isso, né? Na verdade, eu acho até burrice você tirar o seguro antes de vender, mas na época foi a solução. Mas a gente combinou, olha, vamos tomar cuidado até vender esse carro, porque a gente vai estar sem seguro. Ok. Um dia ele saiu para trabalhar. Gente, detalhe aqui, entre parênteses, eu nunca sabia direito onde ele estava trabalhando, sempre tinha um mistério em volta disso. Eu nunca tinha informações completas, sabe? Eu sempre... É horrível você viver com uma pessoa que existe sempre uma nuvem de mistério, sabe, em volta dela. É muito difícil viver desse jeito. Então, nesse dia ele foi trabalhar, sei lá do que, sei lá onde, com o carro. E depois de um tempo, de algumas horas, ele me liga chorando, dizendo que o carro havia sido roubado. E na hora, logo, minha cabeça começou a girar, pensando, meu Deus, eu fiquei com a dívida, meu Deus, a gente não conseguiu vender o carro, né, e o carro tá sem seguro. Nossa, minha cabeça começou a girar. Só que como ele tava chorando muito no telefone, eu não quis ser desagradável. Eu disse, não, se acalma, vem pra casa, a gente resolve isso, juntos. Mal sabia eu que essa dívida ficaria pra mim, não tinha nada de juntos, não. A dívida seria minha e eu que tive que resolver esse problema no final. Ele não me ajudou em nada, mal sabia eu. E aí quando ele chegou em casa, ele estava chorando muito. E aí eu perguntei, como que foi? Como isso aconteceu? E ele contou, eu tinha colocado o carro no estacionamento e quando eu estava saindo do estacionamento, colocaram uma arma na minha cabeça e levaram o carro. E na hora eu pensei, meu Deus, que perigo, né? Aí eu acalmei ele de novo, falei, nossa, o importante é que você tá bem, o restante, a parte financeira, a gente resolve. Porque realmente eu pensava dessa maneira, sabe? E assim ficou, ele foi embora, eu fiquei com essa dívida. Mais tarde, quando eu já estava separada dele, eu achei o boletim de ocorrência que estava na minha casa e eu nem sabia, estava no meio dos documentos. Quando eu nunca tinha parado para ler aquele boletim de ocorrência, né? E a história que estava no boletim de ocorrência não era a mesma que ele havia me contado. No boletim contava que o carro estava na rua, estacionado na rua, e foi levado. Quando ele voltou, ele não encontrou mais o carro. Aí, ou seja, existiu uma mentira, né? Ou numa situação ou em outra. E eu fiquei pensando, será que ele deixou de propósito esse carro na rua para alguém levar? Sabe? Ou no mínimo, a gente tem que pensar que falta de responsabilidade, né? De preocupação comigo, porque ele sabia que o prejuízo seria meu de deixar o carro na rua. Custava ele ter deixado no estacionamento, se é essa a história, ou ele deixou realmente de propósito na rua para alguém levar mesmo. Eu não sei e nunca vou saber a verdade a respeito dessa história. E depois disso, eu fiquei com a dívida e ele nunca, mesmo assim, eu mantive por alguns anos um nível de relacionamento básico com ele, de coleguismo, tá? Por algumas razões particulares. Ele nunca se
se sentiu culpado pelo que aconteceu. Ele nunca chegou em mim e falou, olha, eu queria pagar pelo menos metade dessa dívida. Nunca, ele nunca se achou responsável, porque esse é o caráter do psicopata. Ele não tem culpa de nada, ele não é responsável por nada e ele não vai se preocupar com o que a outra pessoa está passando. Essa dívida ficou para mim e eu tive a ajuda de outra pessoa no final para pagar essa dívida, uma pessoa que não tinha nada a ver com isso, porque Deus é bom. Enfim, hoje eu trouxe um pouco da realidade de quem conviveu ou convive com um psicopata. É como se fosse um furacão passando na vida dessa pessoa, deixando rastros de destruição, de tristeza. Somente quem viveu sabe do que eles são capazes. Por isso que no início do vídeo eu falei que nem todo psicopata é aquele que arranca a cabeça fora da vítima. Existe o psicopata que ele é mais silencioso, ele está na sociedade e ele vai destruindo a vítima aos poucos. Eu quero trazer essa realidade não para assustar as pessoas, mas para informar as pessoas. E também para acolher essas pessoas que vivenciaram isso, porque elas vão ver em mim o que elas passaram. Eu quero acolher essas pessoas. Eu sou amada, por isso sobrevivi. E você também é. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos! Nesse momento eu tô sozinha aqui, eu posso falar mal da Clélia, inclusive, ela não está presente. Gente, é difícil, ela judia de mim, ela é muito má. Eu, em qualquer momento, eu vou pedir socorro pra vocês. Ela tá vendo. Ótimo, porque assim, uma hora vocês falam que o vídeo tá ficando muito longo, outra hora vocês falam que o vídeo tá ficando muito curto. Fica difícil trabalhar desse jeito.